Olá, meus queridos e queridas alunas, estamos de volta mais uma vez com o canal Universo dos Números, tá? Eu sou o professor Augusto, como todos já sabem. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, ok? Bom, gente, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre é, análise combinatória, né? Que fala sobre combinação simples, tudo bem? Então vamos lá. Combinação simples. Dado n elementos distintos, chama-se combinação simples de n elementos tomado K a K, um agrupamento de K elementos distintos selecionado entre os n elementos disponíveis, em que a ordem da seleção é irrelevante. Dois agrupamentos de K elementos serão combinações simples distintas se um deles apresentar pelo menos um elemento que o outro não tem, certo? Assim, essa definição pode ser reformulada da seguinte forma, né? Dados um conjunto A com n elementos, chama-se combinação simples dos n elementos de A tomados K a K, um subconjunto de A com K elementos. Então, uma combinação simples de n elementos tomado K a K. Então, vai ficar no numerador, contagem dos elementos sem considerar o desprezo de ordem. E no denominador, número de permutações dos K elementos escolhido com ordem irrelevante. Ok? A gente vai ver um exemplo sobre combinação simples, tá? E um exercício também. Bom, se considerarmos o conjunto B, ABCD, formado por quatro pontos não colineares, né? Você sabe o que é quatro pontos não colineares, né? Quando falo que são quatro pontos não colineares, são pontos equidistantes, né? Um distante de um outro, que não estão numa mesma reta, certo? Que não pertencem a uma mesma reta. Qual é a quantidade de triângulos que podemos formar, ok? Então, esse é um problema de análise combinatória, pois iremos formar agrupamentos. Nesse caso, o agrupamento é formar triângulos utilizando quatro pontos não colineares. Se destacamos dois agrupamentos formados, teremos ABC é um triângulo e BCA também é outro triângulo. Então veja só, eu criei dois triângulos, só que em ordem diferente, ou seja, o triângulo ABC é o mesmo triângulo BCA, né? Ele não vai se diferenciar, tá? Estes são triângulos formados com o mesmo ponto, mas em ordem diferente, que torna os triângulos iguais. Portanto, os agrupamentos formados nesse exercício são combinações. As combinações simples podem ser consideradas um tipo particular de arranjo simples, pois o agrupamento formado nos arranjos são diferenciados pela ordem e pela natureza de seus elementos. A combinação simples não são esses arranjos diferenciados apenas pela natureza de seus elementos. Tá? Considerando um exemplo acima, veja todas as possibilidades de triângulos formados com os quatro pontos não colineares, né? Então veja só, essa é a quantidade de triângulos formados com quatro pontos não colineares. Então veja só que aqui eu tenho um triângulo ABC e BCA. Esse triângulo aqui é o mesmo esse. E aqui eu tenho outro triângulo, ó, CAB. Ou seja, este triângulo CAB é mesmo este triângulo também, só que em ordem diferente, certo? Então veja só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então 6 vezes 4 eu tenho 24 triângulos, né? Sendo que dois deles vão se repetir, porque são no mesmo vértice, certo? Assim, percebemos que há vários agrupamentos que se diferem pela ordem dos seus elementos. Esses representam o mesmo triângulo, por isso que consideremos esse exercício como sendo uma combinação simples. Assim, a quantidade de combinações simples que os pontos não colineares ABC tomados 3 a 3 irão formar será 4, ou seja, quatro pontos não colineares, desculpa, ABCD, eles vão formar apenas quatro triângulos, tá? Pois os seus agrupamentos se diferem pela natureza de seus elementos e não pela ordem, né? Certo? Não pela ordem. Então veja que pela ordem, né, eu tenho três elementos, mas eu só vou considerar um porque dois vão se repetir que vão ser o mesmo triângulo, certo? Bom, gente,
Para encontrar essa quantidade de agrupamentos formados em uma combinação simples, utilizamos a seguinte fórmula, tá? Então, combinação de n tomada k é igual a n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Alguns livros adotam o k como p, tá? Alguns livros tem um p no lugar do k. Nesse caso, a gente vai utilizar o k porque o livro que a gente está trabalhando é do Coq, né? E o Coq trabalha com k, em vez de ser p, ok? Então, vamos lá. N é a quantidade de elementos de um conjunto, certo? Então, veja que do exemplo anterior, a quantidade de conjunto era 4, que eram 4 vértices, né? A, B, C, D. K é um número natural menor ou igual a N, que representa a quantidade de elementos que irão formar o grupamento. Ou seja, para me formar um triângulo, eu preciso de 3 vértices, então K seria 3, ok? Substituindo os dados acima, na fórmula teremos, né? N igual a 4, K igual a 3. Então, combinação de 4 tomada 3. Então, aonde for o N, aqui, né? Eu vou colocar o 4 e aonde for o K, eu vou colocar o 3. Então, combinação de 4 tomada 3 é igual a 4 fatorial, né? Que N fatorial. Então, vou botar o 4 fatorial. Aqui, K fatorial, K igual a 3. 3 fatorial, né? N menos K, então 4 menos 3, 4 menos 3, né, que é N menos K, então 4 menos 3 fatorial, ok? Então a combinação de 4 tomada 3 é igual, o 4 fatorial eu vou multiplicar ele, né, 4 vezes 3 fatorial, tá? Dividido por 3 fatorial vezes 1. De onde veio esse 1? Daqui, ó, 4 menos 3, 1. 1 vezes fatorial é 1 fatorial, e 1 fatorial é o próprio 1, tá? É o próprio 1 que eu tenho. Tá? Então, vai ficar 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1. Tá? Assim, 3 fatorial eu posso dividir por 3 fatorial, vai dar 1. Então, vou cancelar ele, certo? Então, vai ficar 4 dividido por 1, onde 4 dividido por 1 é o próprio 4. Então, uma combinação de 4 tomada 3 é igual a 4. Tá? Então, vai existir 4 triângulos formados com a letra ABCD distinta, certo? Vamos lá. Nosso próximo slide. Aqui no próximo slide nós temos um exercício de aplicação, tá, gente? Que é referente ao módulo, ok? Então, a questão número 1 diz o seguinte: em um grupo de 7 pessoas, quantas combinações de 3 pessoas é possível formar? 7 pessoas, N. 3 pessoas é possível formar. Então, K, 3. Então, o número de combinações é dado pela combinação de 7 tomado 3 a 3. Então, vai ficar C, né, de combinação, N tomada K, N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. Então, substituindo, né, que o N é 7 e o K é 3, tá? O N é 7, o K é 3. Vai ficar 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 menos 3 fatorial. Então, vai ficar 7 fatorial, 3 fatorial, 7 menos 3, 4. Tá? Então, 4 vezes fatorial, 4 fatorial. Então, fica 7 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 4 fatorial. Aqui eu vou decompor, né, o 7 fatorial até chegar no 4, que é o maior, tá? Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Aí eu vou parar aqui porque aqui é o maior, tá? E o 3 fatorial eu vou decompor ele multiplicando. 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 fatorial dividido por 4 fatorial vai dar 1, né? Toda fração é uma divisão. Então, eu vou cancelar os dois, ok? Aqui eu tenho 6, ó. Só que 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu posso cancelar esses dois também, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 1 é o próprio 35, ok? Então, chegamos aí à resposta da questão número 1. Questão número 2, gente. Um conjunto A tem N elementos. Determine o valor de n sabendo que o conjunto A tem 28 subconjuntos de 2 elementos, né? Então, veja só que isso aqui é bem parecido com a questão lá do triângulo. O triângulo, ele tinha 4, né, elementos, né, aonde eram tomados 3 vértices para formar um triângulo. Então, era 4 tomada 3, né? Então, a gente achou no total 4, ok? Aqui é o inverso, ele está te dando n, né? Nesse caso, o n lá seria o 4, né? Então, n aqui nesse caso tu vai achar. Por quê? Porque já está te dando os subconjuntos, né? Então, a combinação do triângulo, a gente achou de ser 4 tomada 3,
igual a 4, né? Então, aquele 4 seria o subconjunto, né? E nesse caso aqui, ele já está dando subconjunto. Então, a combinação é 28, tomado 2 a 2, tá? Então, em elemento eu vou descobrir, o K eu tenho, que é 2 elementos, tomado 2 a 2, e o subconjunto ele já não deu também, que foi o total, que ele achou. Então, ele quer saber, o conjunto A, quantos elementos tem aqui nesse conjunto A, né? Lá, veja só que no triângulo já dá para conjunto A 4 elementos, que quando a gente jogou na combinação, a gente achou 4 no total. Então, a gente vai fazer o inverso, ok? Então, a combinação simples é n tomada k, n fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Então, eu tenho a combinação de n elementos tomada 2. N elementos tomada 2. Vai ficar n fatorial, 2 fatorial, que é o k, n menos 2 fatorial. Esse cara aqui já tem o resultado dele, que ele fala que é 28. Então, a combinação de n tomada 2 é 28 subconjunto. Então, vai ficar n tomada 2 igual a 28. Então, vou pegar esse dado aqui e substituir aqui. Então, vai ficar 28 igual a n fatorial, dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial, certo? Então, 28 é igual a n fatorial, n menos 1, vezes n menos 2. Aqui eu vou ter que fazer a decomposição dele. Por quê? Para poder chegar igual ao denominador, que é n menos 2, né? Então, essa aula que a gente já viu anteriormente, né? Lá no livro 1, ok? Então, vai ficar n fatorial, n menos 1, vezes n menos 2 fatorial, dividido por 2, vezes 1, né? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1. Vezes n menos 2 fatorial. Então, veja só que aqui são iguais, né? Depois que eu fiz a decomposição de n, eu cheguei em n menos 2. Eu parei aqui porque eu tenho outro igual aí embaixo, onde eu posso cancelar, né? Então, eu vou cancelar os dois, vai dar 1. Vai sobrar apenas n menos 1 dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2, certo? Então, vai ficar 28 igual n menos 1 dividido por 2. Então aqui eu posso multiplicar 1000 pelos extremos. A gente sabe que debaixo de qualquer número existe o número 1, né? Multiplicando 1000 pelos extremos vai ficar n, que multiplica n menos 1. Então todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Está aqui, ó. 2 vezes 28, 2 vezes 28. Então, n vezes n ao quadrado, n vezes menos 1, menos n, igual a 2 vezes 28, 56. Aqui eu vou organizar essa equação, porque é uma equação do segundo grau. Organizando, n ao quadrado menos n, menos 56 igual a zero, né? 56 está positivo, passa para o outro lado negativo, certo? Bom, aqui, como eu tenho uma equação de segundo grau, eu tenho que resolver por Bhaskara, né? Onde eu tenho que saber a forma de Bhaskara, né? Quem é delta, que são as letras A, B e C para me substituir, né? Então, dessa equação, o valor de A é 1, que acompanha x quadrado, o valor de B é menos 1, que acompanha o n, e o C é o cara independente de n, né? Que é o menos 56, né? Menos 56. Né? Então, delta, né? Desculpa, n é igual, forma de Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. A gente tem que descobrir o valor de delta. Mas quem é delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Né? Então, b eu já tenho, menos 1, a eu já tenho 1, e o c eu já tenho menos 56. Então, vou substituir aqui, né? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é b, vezes menos 4 vezes 1, que é A, e vezes C, que é menos 56. Menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais, 4 vezes 56, 224. 224 mais 1, 225, né? A gente vai pegar esse valor aqui, colocar aqui, ó, na raiz quadrada. Então, vai ficar n é igual menos, esse menos é esse cara aqui, ó, né? Esse menos é esse. Então, menos, abre parênteses, b quem é? Menos 1. Então, menos 1. Então, vai ficar entre parênteses. Mais ou menos, raiz quadrada de 225 dividido por 2 vezes 1, né? Porque 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1. Então, menos vezes menos, mais, né? Então, aqui vai ficar mais, não quero colocar. Mais ou menos, raiz quadrada de 225 é 15. 2 vezes 1 é 2. Então, n, né? N1, que eu posso dizer, ou n', né? Vai ficar menos 7. Por quê? 1 menos 15, menos 14. Menos 14 dividido por 2, menos 7, né? E o N2, 1 mais 15, 16. 16 dividido por 2, 8, né? Então, a quantidade de elementos
dentro do conjunto A, são 8 no total, ok? Questão número 3, do Enem, né? Então, na questão número 3, que é do vestibular, né, do Enem, diz o seguinte: considere que um professor de arqueologia tenha obtido recurso para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela. Então, veja só. Museus nacionais, museus internacionais, né? Então tem uma MASP São Paulo, MAM São Paulo, Ipiranga São Paulo, Imperial Petrópolis. Tá? Internacionais, Louvre Paris, Prado Madrid, Brits, né? Museu Londres e Metropolita Nova York, ok? Então veja só, nós temos museus nacionais e internacionais. A pergunta é, ele decidiu restringir suas escolhas nos museus nacionais e internacionais, mas na tabela abaixo, ok? Tem uma tabela. A pergunta é, de acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher 5 museus para visitar, né? Então, veja só, que vai ser uma multiplicação, quantos museus ele vai poder visitar, né? Quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher 5 museus para visitar. Então, do total, ele pode escolher 5, né? Então, veja só, tem museus nacionais e internacionais. Então eu posso permutar entre eles, né? Então vai ser uma combinação dos museus nacionais vezes uma combinação dos museus internacionais, né? Então ele pode escolher 3 museus no Brasil e 2 museus fora do país, né? Então, ó, 3 no Brasil e 2 fora do país, que no total vai dar 5, certo? Assim, vai ficar uma combinação de museus nacionais, 4 tomada 3, porque no Brasil ele só pode escolher 3, como são 1, 2, 3, 4 museus, 4 tomada 3, vezes internacionais são 4 também, só que ele só pode escolher 2. Então vai ficar uma combinação de 4 tomada 2. 4 fatorial, né? Que é esse cara aqui, dividido por 3 fatorial, vezes k menos 3 fatorial, vezes combinação de 4 tomada 2. Então vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o k, vezes k menos 2 fatorial. Assim, vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 1 fatorial, né? Porque 3 fatorial, vou repetir, 4 menos 3, 1 fatorial, ok? Vezes 4 fatorial, que é esse cara aqui, vou repetir, dividido por 2 fatorial, que eu tenho, e 4 vezes 4 menos 2, 2. 2 vezes 1, 2 fatorial também, certo? Assim, eu vou decompor, né? O maior aqui é o 3 fatorial, então vai ficar 4 vezes 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial, vou repetir o 3 fatorial de baixo. 1 fatorial é o próprio 1, né? Então veja que aqui toda fração é uma divisão, eu posso cancelar, né? Então vou cancelar o 3 por 3. 3 fatorial por 3 fatorial. Então vai ficar 4 dividido por 1, vai ser o próprio 4, certo? Vou botar o 4 para cá. Aqui no outro, eu vou decompor até chegar ao 2, porque o maior é o 2, que tanto faz um quanto o outro, né? Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Aí eu vou parar, certo? Vou repetir um dos 2 fatorial embaixo e o outro eu vou decompor 2 vezes 1, né? 2 fatorial por 2 fatorial vai dar 1. Então eu vou cancelar os 2, né? Aqui vai ficar 4 vezes 3 dividido por 2, certo? Aqui, ó, 4 vezes 3 dividido por 2. E aqui ficou 4 dividido por 1. 4 dividido por 1. Então, 4 dividido por 1 vezes 4 vezes 3 dividido por 2. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Ok? Assim, 4 vezes 6, 24. Então, ele vai ter 24 tipos de escolhas diferentes, maneira diferente de escolher 5 museus para visitar. Tudo bem? Bom, gente, não deixe de fazer o restante do exercício do livro, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!